faz o método IMTI ter tantos resultados, né? O que está ligado a isso? Hoje a gente vai entender o que faz o método IMTI gerar resultados realmente eficazes já desde o seu primeiro atendimento, porque sim, eu tenho como missão, né, mostrar para você que é possível a gente identificar, mapear, tratar e integralizar as causas, né, raízes dos sintomas e das doenças já no nosso primeiro atendimento. E com isso fazer, né, tratamentos eficazes, duradouros ali. Enquanto muitas vezes a gente está negligenciando a causa raiz, a gente não consegue gerar o resultado que a gente pode. E ontem a gente viu que o início de tudo geralmente é um trauma que nos pega de maneira inesperada, que nos pega no contrapé, que a gente vivencia aquilo ali de uma maneira dramática, né, no isolamento. Então qual é o segredo, né? O que está por trás muitas vezes do método IMTI, né? Então o primeiro segredo é que o método IMTI é um passo a passo. Então já vai anotando aí, né? O primeiro segredo é que o método IMTI, ele é um passo a passo. Ele não é algo aleatório, não. Ele é um passo a passo que te permite identificar, obrigado amor, mapear e tratar de maneira integrativa os principais sintomas e doenças quando a gente chega à causa raiz. A maioria, né, dos nossos tratamentos hoje em dia, e a maioria às vezes dos cursos também de hoje em dia, foca em querer suprimir um sintoma. Mesmo que eu busque já técnicas alternativas, mesmo que eu busque tratamentos alternativos, muitos desses tratamentos, muitas dessas técnicas, ainda, por mais que sejam alternativos, ainda têm um olhar em tratar um sintoma, em querer suprimir um sintoma e não buscar a causa raiz. E não ir mapear dentro da história de vida daquele cliente, ou mapear dentro da tua história de vida aonde está a causa raiz. A gente precisa compreender que nós somos formados por 7 corpos, né? Só que os nossos processos de adoecimento estão muito ligados aos nossos 4 corpos inferiores, a esse quaternário inferior. E que o nosso corpo físico é apenas, né, um corpo de expressão. É através do físico que muitas vezes eu manifesto todas as incongruências, todas as alterações do outro corpo. O que eu quero que vocês entendam isso? Muitas vezes, né, vou até usar aqui um pouquinho o flip chart, vou colocar aqui um pouquinho de lado, para o pessoal que está aqui no Instagram conseguir ver. Mas o que eu quero que vocês entendam isso? Imaginem um iceberg. Eu quero que vocês tenham essa imagem. Imagina só esse iceberg. E aqui eu tenho o mar, né? Aonde o barco que está aqui, ó, navegando, o que ele vê acima do nível da água? Quando a gente está num iceberg, né? Quando a gente está no mar e a gente vê um iceberg, o que a gente vê acima do nível da água? Vai colocando aí pra mim, pra gente poder fazer aqui essa interação, que eu quero que você saia daqui compreendendo tudo isso, entendendo cada passo aqui. Por quê? Porque essa nossa semana de aquecimento é uma semana para te preparar, para você absorver a maior quantidade de informações possíveis da nossa semana terapeuta IMTI, que começa na segunda-feira que vem e vai do dia 6 ao dia 12 de junho. Tá? Então, se você por acaso está aqui e ainda não se inscreveu na semana, não perde essa oportunidade, clica no link que está na minha bio para quem está aqui no Instagram, para quem está aqui no YouTube, né? Clica no link aí que está aqui no YouTube para você se inscrever. É exatamente isso que vocês falaram, que aparece a ponta do iceberg. Então esse navio, quem está nesse navio, só está vendo a ponta do iceberg. Não vê o que? Toda essa massa que está abaixo do nível da água. Se eu fosse trazer isso para a nossa realidade, gente, agora, né, os nossos sintomas, as nossas doenças, elas estão aqui, ó, localizadas apenas nessa ponta do iceberg.
Então você pode colocar aí para quem tá, né, que aqui está localizado os sintomas. E que muitas vezes, o que a gente está tentando fazer? O que a maioria dos tratamentos está tentando fazer? Apenas apagar essa ponta, né? Tá tentando chegar lá e, ó, cortar essa ponta, eliminar ela. Tá? Então, quando eu tô tomando uma medicação, eu tô querendo suprimir esse sintoma. Mas eu não olhei aqui, ó, para o que tá debaixo, para o que tá submerso na água. É exatamente o que a Cláudia colocou aqui, ó, os sintomas na ponta do iceberg. Tá? Quando muitas vezes, vamos lá, quando você está fazendo, por exemplo, se você, vamos dizer que você trabalhe com reiki, né? Já é uma, por que eu falo reiki? Porque reiki já é, né, uma técnica alternativa reconhecida pelo SUS, aprovada pelo SUS. Mas o reiki, de usar essa energia universal, né, para equilibrar, o que ele está trabalhando? O que ele está querendo fazer o reiki? Ele está querendo também suprimir esse sintoma através do equilíbrio dos chakras. Então eu estou canalizando a energia, para quem faz reiki, eu estou canalizando a energia, colocando muitas vezes naquele chakra que eu fiz uma avaliação e que está desequilibrado. Porém, você já parou para se perguntar o que levou ao desequilíbrio daquele chakra? Entender qual é a causa raiz que levou ao desequilíbrio daquele chakra? Tudo isso a gente vai entender com clareza na nossa aula na Semana Terapeuta MTI, quando a gente falar sobre os 7 corpos. Mas o que eu quero que você entenda, por mais que eu esteja usando um reiki, por mais que eu esteja fazendo uma auriculoterapia, né, neurofisiológica, muitas vezes eu estou querendo ali reequilibrar uma alteração de um através de um microsistema, mas eu também estou querendo apenas suprimir o sintoma. Né? Se eu estou fazendo uma acupuntura, muitas vezes eu estou querendo suprimir um sintoma. Se eu sou um osteopata e estou querendo apenas manipular, corrigir a estrutura, mexer nas vísceras ali, muitas vezes eu estou corrigindo só um sintoma. Se eu sou um fonoaudiólogo, por exemplo, e estou lá querendo fazer os trabalhos vocais, fazer os alongamentos, fazer os exercícios ali, muitas vezes eu estou olhando e está querendo apenas suprimir o sintoma. Nenhuma das técnicas está buscando olhar o que está abaixo desse nível da água. Entende? Porque se a gente for olhar para os corpos, é como se aqui fosse o corpo físico e aqui a gente tivesse os nossos outros corpos. Que a gente tem o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional. A gente vai falar sobre eles, cada um, mas já quero que vocês tenham uma ideia. O nosso corpo mental inferior, nosso corpo mental superior, né? Aqui, ó, o nosso corpo búdico, o nosso corpo átmico. Você consegue entender isso? Muitas vezes, a gente está aqui, ó, aí o reiki ele veio e pegou aqui, ó, a base aqui. Tentou equilibrar essa questão energética, mas se ele não olhou os outros corpos, se ele não foi buscar aquela causa raiz, aquela ponta de iceberg vai voltar a aparecer, aquele sintoma, ele vai voltar a surgir. E é isso que a gente precisa. Qual é o grande diferencial? Qual é o segredo do método IMTI? É porque nenhum terapeuta IMTI tem o foco em suprimir o sintoma. O terapeuta IMTI, ele busca tratar o indivíduo e não em suprimir um sintoma. Ele compreende que aquele sintoma que está sendo manifestado é apenas uma expressão de um bloqueio que muitas vezes está muito mais interno do que a gente sabe. Vamos pegar aqui e colocar num caso real. Vamos lá. Para a gente poder entender. Tá? Eu vou traduzir aqui para um caso real para que a gente possa ter essa compreensão e para que a gente possa ter esse entendimento. Quando vocês tiverem dúvida, gente, vão colocando aí. Tá aqui no chat, o pessoal que está aqui no Instagram vai colocando, o pessoal que está aqui no YouTube vai escrevendo para a gente poder compreender. Vou pegar aqui um sintoma e eu vou usar aqui, tá? Isso que eu estou trazendo à tona para vocês. Lembra, eu sempre tenho um grande objetivo de deixar a coisa mais simples e mais claro possível. Tá? A gente não precisa complicar.
Tudo é muito simples de compreender. Eu sempre tenho esse cuidado com os meus alunos. Trazer uma linguagem simples, mas porém eficaz, né? Para que a gente possa gerar o resultado. Eu falo, né? O terapeuta IMTI, ele não quer ser eficiente. Olha só, hein? Anota isso, o quanto isso é poderoso. O terapeuta IMTI, ele não busca ser eficiente. O terapeuta IMTI, ele busca ser eficaz. Você, quando está pensando em tratar um sintoma, tratar uma doença, não busque ser eficiente. Anota isso. Não busque ser eficiente. Busque ser eficaz. Qual é a diferença? Eficiente é aquela pessoa que tem um resultado, porém esse resultado não é duradouro. Ele não foi na causa raiz. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma gastrite, a gente vai falar disso agora, no exemplo que eu vou dar. Quando eu tenho uma gastrite e tomo uma medicação, e essa medicação faz a minha gastrite, o sintoma da gastrite desaparecer, aquela medicação ela foi eficiente. Mas não quer dizer que ela foi eficaz. Porque se eu parar a medicação, aquela gastrite volta. Tá? Se eu faço uma auriculoterapia para uma pessoa que ela tem uma gastrite, e aí ele melhora daquele sintoma da gastrite, aquela dor epigástrica desaparece, e às vezes parece que desaparece na hora, mostra que aquele ponto que você fez é um ponto eficiente, mas não quer dizer que você foi eficaz, que a tua técnica ou que o tratamento que você está fazendo na tua vida é eficaz. Sempre que eu negligenciar a causa raiz, sempre que o meu olhar está apenas em suprimir um sintoma, eu vou estar muitas vezes sendo eficiente, mas eu não vou estar sendo eficaz, porque eu não tratei a causa raiz. O terapeuta IMTI, ele busca ser eficaz. Ele mapeia para chegar lá na causa raiz, para que ele possa ser eficaz. Né? A gente teve, numa das lives que a gente fez, o depoimento da Jussara na live. Eu nem sei se a Ju tá aqui, a Jussara, né? Que é uma terapeuta IMTI, mas ela relatando como que ela parou de tomar remédios para a hipertensão, parou de tomar remédios para, né, depressão dela e parou de tomar o remédio para tireoide. Ela só conseguiu parar de tomar os remédios porque ela foi eficaz. Porque os remédios eram eficientes, mas aprisionavam, tá? Isso é importante a gente entender. Aprisionavam. A gente precisa compreender isso. O nosso objetivo é ser eficaz. Então vamos lá, vamos trazer aqui esse exemplo para você poder entender. Sintomas, tá aqui, ó. O paciente chega com gastrite, por exemplo. Tá? A gastrite é o quê? É a ponta do iceberg que a gente está tendo. É a ponta do iceberg. Então eu posso querer eliminar apenas essa ponta do iceberg. Quando eu estou fazendo o que com a gastrite? Quando eu estou tomando apenas uma medicação. Então eu fui no médico e aquele médico ele fez uma endoscopia, né, e viu lá na endoscopia que eu tenho, né, H. pylori, que é uma bactéria lá que muitas vezes está associada dentro da nossa visão convencional à gastrite, e eu estou querendo combater aquela bactéria porque ela está em excesso, e é justamente aquela bactéria que está em excesso que está gerando sintoma de gastrite. Aí o que a pessoa está fazendo? Está apenas tomando uma medicação ali para combater aquela bactéria. O que eu estou fazendo? Estou tratando apenas o ponta do iceberg. Ah, eu tenho uma gastrite, aí eu fui lá no reiki. E aí a pessoa viu que o meu chakra do plexo solar, que é o chakra responsável ali, né, por nutrir energeticamente, né, a parte gastrointestinal ali. Então ele é responsável, o plexo solar é responsável por nutrir ali, né, energeticamente, dar vitalidade para aquele órgão que é o estômago. Ele está desequilibrado. E aí o que você precisa entender aqui? Tá? Que o corpo energético junto com o corpo físico é uma troca mútua, é uma via de mão dupla. Então se eu tenho uma alteração no meu corpo físico, no estômago,
eu vou provocar uma alteração no meu corpo energético, que é o plexo solar. E a mesma coisa, se eu tenho uma alteração no plexo solar, eu vou provocar uma alteração no corpo físico, uma alteração no estômago. Então ali é uma via de mão dupla. Agora, se eu não me perguntar o que me levou a ter essa alteração, gente, eu vou estar tratando só sintoma. Porque eu preciso ter algo que altere o meu corpo energético, para eu alterar a minha parte nutricional de vitalidade ali. Tá? Então isso é muito importante. Ó, perguntaram aqui, ó, qual é a diferença do Reiki e do MTI em relação à terapia? Qual é a diferença, Fátima? O Reiki, né, é uma terapia que você usa, tá, a energia universal, você aprende a canalizar a energia universal, então você recebe ali símbolos, abre símbolos que a gente fala, para canalizar essa energia universal e tratar o corpo energético, que é tratar principalmente os chakras ali, os 7 principais chakras. Que dentro, se eu trato os 7 principais chakras, né, se eu trato o chakra que está em desarmonia, eu levo também um equilíbrio, né, naquele órgão que ele é responsável. O que o método IMTI faz? Ele vai de maneira mais profunda. Porque o foco do método IMTI não é tratar a ponta do iceberg, é tratar a causa raiz. Então o terapeuta IMTI, ele vai olhar e falar, legal, eu estou entendendo que dentro da minha avaliação, se eu fiz uma avaliação com pêndulo, ou o tipo de avaliação que eu fiz, eu entendi que o plexo solar dele está desequilibrado. O que levou a desequilibrar desse plexo solar? Entende? O que levou eu, né, desequilibrar o plexo solar? E aí é a causa raiz, lembra? É uma via de mão dupla. A gente vai falar na nossa aula de corpos sutis que tudo ali é uma via de mão dupla, tá? Então é bem o que a Cláudia falou aqui, ó. O MTI traz a consciência da causa, né? A gente busca a causa raiz para poder trabalhar essa consciência e se curar. Então é a mesma coisa. Se eu só estou trabalhando aqui, gente, e não estou indo lá na causa raiz, no que está ali atrás, eu vou estar criando de novo aquela ponta do iceberg. Por quê? Porque eu preciso. Eu coloquei nos stories agora, antes da gente entrar para a live, e eu não sei quem teve a oportunidade de ver, o pessoal que está aqui no YouTube, se não teve a oportunidade de ver, vá lá nos meus stories para ver, né, um trecho de uma palestra do Bruce Lipton, aquela palestra do Bruce Lipton, né, é um dos maiores pesquisadores hoje que a gente tem na área da biologia, do impacto do ambiente no nosso corpo, na nossa saúde. E ele mostra ali um ultrassom de um bebê, de um feto, enquanto os pais estão brigando ali. E como aquela criança ela reage àquela briga. Então o que eu quero trazer com isso? Naquele momento, gente, enquanto aquele serzinho ele está sendo desenvolvido, né? Aquele ser ele está em desenvolvimento, ele é um ser sensorial, ele está apenas captando aquilo ali. Aquelas fissuras emocionais, aquelas cicatrizes estão sendo gravadas no corpo daquele embrião. Quando ele nascer e ele estiver frente a uma situação de briga, de discussões, ele vai poder refletir tudo aquilo que ele memorizou durante o desenvolvimento. Então, enquanto se eu não saber mapear para chegar lá naquela causa raiz que pode estar nessa fase gestacional, muitas vezes eu não vou gerar o resultado. Por quê? Porque eu não fui lá na causa raiz, eu só tratei a ponta do iceberg. Entende? Trazendo nisso aqui, gente, eu atendi uma cliente, para você poder entender, com gastrite, que ela veio falando para mim que ela estava 2 anos com gastrite, tratando da gastrite, e que ela tinha quase que diariamente dor epigástrica ali. E que ela já tinha vários médicos e tomado medicações. E aí, enquanto ela estava tomando as medicações, ela estava melhorando do sintoma. Só que ela parava de fazer aquele tratamento, ela parava de usar aquela medicação, os sintomas voltavam. Então o que isso quer dizer pra gente? Que aquela medicação ela estava sendo eficiente, mas ela não estava sendo eficaz. Por quê? Porque a medicação estava querendo apenas suprimir a gastrite dela, fazer apenas que aquela dor epigástrica desaparecesse. O médico lá não foi buscar a causa raiz. A gente precisa ter esse olhar. Se você é da área de saúde, você precisa ter esse olhar mais ainda. Precisa começar a produzir, né, praticar a medicina do futuro. Que é eu entender
que nós não somos feitos apenas do nosso corpo físico, que nós somos feitos de um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual e um corpo mental. Que esses 4 corpos, eles interagem entre eles. E que eu ainda posso mais dissecar mais ainda, chegando a 7 corpos. Mas eu preciso ter, no mínimo, essa ideia de que eu, você, todos que estão na nossa volta, nossos familiares, nossos filhos, né, nossos clientes, eles são formados de um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Só que a maioria dos nossos tratamentos está dando foco apenas no corpo físico. Está negligenciando os outros corpos. E a gente não pode negligenciar esses outros corpos. Que é o que estava acontecendo com essa cliente. E aí ela tinha dito para mim que ela já tinha também buscado terapeutas que faziam acupuntura, né? Já tinha ido em outros terapeutas alternativos que faziam reiki, né? E que mesmo assim ela tinha uma pequena melhora durante esses tratamentos, mas sempre que ela parava algum tratamento, aquela dor voltava, aquela situação voltava. Por quê? Porque nenhum desses tratamentos estava indo na causa raiz, estava apenas querendo suprimir um sintoma. A pessoa do reiki viu uma alteração no plexo solar, ou até mesmo um plexo cardíaco, né? A gente sabe que tem plexos que podem distribuir ali, né? Mas estava querendo apenas organizar, harmonizar aquele plexo. A pessoa da acupuntura estava vendo que só os canais ali, energéticos ali, né, estavam alterados. E ele estava tentando reequilibrar aquilo ali com os estímulos nos meridianos. Mas nenhum parou para olhar e entender qual era a causa raiz. E eu preciso mergulhar. Por isso que eu gosto dessa analogia do iceberg. Eu preciso mergulhar naquela história de vida. Eu preciso entender aonde que está muitas vezes a causa raiz. Eu preciso entender que aquela pessoa que estava na minha frente é um indivíduo que tem uma história de vida. E que aquela gastrite muitas vezes que todos os nossos sintomas só trazem uma informação. Então que aquela gastrite só queria me dizer que ela estava passando por uma situação de uma contrariedade, uma raiva indigesta no território dela. Que se aquela gastrite estava perdurando é porque muitas vezes aquela pessoa estava frente a situações que toda hora estavam relembrando uma situação estressante que ela viveu em algum momento da vida dela. E quando eu falo, gente, algum momento da vida dela, é justamente para você poder ter essa expansão da consciência. O que é um momento da vida dela? Pode ser um momento que ela viveu na fase adulta, pode ser um momento que ela viveu na adolescência, pode ser um momento que ela viveu na infância, pode ser um momento que ela viveu na vida intrauterina, na barriga da mãe, pode ser um momento que ela herdou de um ancestral. Porque sim, gente, né, vamos quebrar paradigmas aqui, nós não somos uma folha em branco. Quando a gente nasce, a gente não nasce com uma folha, a gente não é uma folha em branco. A gente já nasce com linhas ali. A gente já nasce com algum esboço ali. Que esboço é esse? São todas as experiências de vida dos nossos ancestrais, que muitas vezes já está moldando ali o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Então a gente precisa compreender isso, para que a gente possa entender ou mapear. Então quando o terapeuta em MTI, ele tem essa visão, né, eu trouxe a informação para ela, olha só, a gastrite que você me apresenta, essa dor epigástrica que você tem, o que ela está querendo te dizer, o que ela está querendo informar para a gente, é que você está vivendo uma situação de contrariedade indigesta, com a raiva no território ali, onde muitas vezes você não consegue digerir, você não consegue aceitar, né? Que você muitas vezes pode estar vivendo frustrações ali. O que na tua vida você está sentindo como raiva? Quais foram as situações que você viveu que trouxe raiva, que trouxe esse sentimento de raiva, que pode estar alojado lá onde, gente? Lá no corpo emocional dela, lá no mental inferior dela, que é camadas mais profundas, gente, que é o que forma o nosso quaternário. Que situações de vida que você tem, que você muitas vezes não consegue digerir, não consegue aceitar, às vezes você ultrapassou, mas você não consegue aceitar nisso, né? E aí eu trago, a gente tem dentro da metodologia, né, dentro do método ali, dentro da formação em terapeuta e MTI, a gente tem, né, uma visualização, onde muitas vezes eu vou conduzindo a pessoa a chegar no primeiro evento, ou o primeiro evento que está ali, ó, que ela consegue acessar na memória dela.
desse evento de contrariedade. Então a gente tem as falas para poder conduzir a pessoa a chegar nesse primeiro evento. E dentro dessa visualização que eu fiz com ela, ela chegou quando ela tinha 13 para 14 anos de idade. Aonde ali naquele momento ela viu o pai dela trair a mãe. Ela estava andando na rua e viu o pai dela beijando uma outra mulher dentro do carro. E aquela situação foi uma situação de raiva que ela teve. Raiva do pai, o quê? De estar traindo a mãe. Raiva que ela não conseguia aceitar. Que ela não conseguia digerir. Só que ela era uma adolescente. Então não tinha o que ela fazer. Lembra que a gente falou na aula de ontem? Toda vez que o meu consciente ele não consegue achar uma solução que seja satisfatória ou que seja duradoura, o meu inconsciente biológico ele vai agir ali para tentar resolver aquele conflito por mim. Que é justamente o inconsciente biológico dela estava tentando trazer essa solução. Fazendo o quê? Aumentando a produção de suco gástrico ali dela. Aquela acidez no estômago faz com que aquela região se torne mais favorável à proliferação do H. pylori e ela vai ter o H. pylori ali. E aquilo vai produzir a gastrite dela. Só que enquanto ela não ressignificar aquela situação, enquanto ela muitas vezes não olhar para o pai e entender que aquilo ali, que o pai não traiu ela, o pai traiu a mãe dela, e que não quer dizer que o ato do pai seja um ato correto, porém ela, como dentro do sistema menor, não cabe a ela querer tomar as dores da mãe, resolver pela mãe. E o que isso estava fazendo para ela? Só para vocês poderem entender. Ela estava acabando atraindo parceiros que também tinham o mesmo padrão de comportamento. Então ela tinha hoje, era noiva de um parceiro que traiu ela. Então toda vez que ela via o parceiro, ela relembrava. Então ela estava no trilho do conflito, por isso que as dores não cessavam. Só que ela não tinha que perdoar o parceiro dela apenas. Perdoar de maneira real, né? Compreender aquilo ali de maneira real. Ela tinha que ir lá na causa raiz, que tinha a ver com a percepção que ela tinha criado relacionada ao pai. E que ela estava projetando nos parceiros, entende? Toda hora que eu estava tentando excluir o meu pai, o meu sistema, essa dinâmica que a gente tem, fazia eu atrair parceiros que me traíam, que inconscientemente me relembravam o meu pai. Ah lá, igual ao meu pai. E aí, qual era o pensamento dela? Eu não quero ser igual a minha mãe, eu quero ser diferente. Mas toda vez que eu resisto a algo, toda vez que eu fico nessa guerra, né, eu fico trazendo mais e mais evidência, fico criando mais e mais aquela realidade. Por isso que, independente das terapias que ela fez, da parte medicamentosa, do reiki, da acupuntura, ela não conseguia ter melhora. Por quê? Porque não buscaram a causa raiz, gente. E a gente precisou trabalhar esse processo de aceitação com o pai. Ela, muitas vezes, diferenciar, né? Porque sim, quando eu falo pai, eu quero que vocês pensem isso. Quando eu falo na palavra pai e mãe, vocês pensam numa única pessoa ou vocês pensam em duas pessoas? Vamos lá, coloquem aí. Enquanto eu tomo uma água aqui, um chá aqui, pensem nisso. Quando eu falo a palavra pai, ou quando eu falo a palavra mãe, quantas pessoas você pensa? Em uma única pessoa ou você pensa em duas pessoas? Coloca aí no chat pra mim. Gente, né? Você vê que algumas pessoas colocaram um, algumas pessoas colocaram duas. A verdade, gente, né, é que a gente tem que pensar em duas pessoas. O nosso pai, eles são duas pessoas. É o homem e o pai. É a mãe e a mulher. Então, o que eu quero trazer com isso? Mas como assim? Vamos trazer aqui na prática. Quando essa minha cliente olhou o pai traindo, ela viu o pai traindo. Ela não viu o homem traindo a mulher, que é a mãe dela. Não, ela viu o pai e viu a mãe. E ela carregou a dor da mãe para ela, como aquela injustiça. Só que o pai não estava traindo ela, estava traindo a mãe dela. E não era a mãe, era a mulher que é a mãe dela. Todos nós, gente, na nossa vida desempenhamos papéis. E a gente precisa estar presente para isso. Se você é pai, se você é mãe, né, ou mesmo que você não seja, eu te convido agora a você olhar para o teu pai e olhar para a tua mãe não como uma única pessoa.
mas sim como um homem e como o pai, e sim como uma mulher e como a mãe. Entende isso? Quando eu consigo trazer isso, fazer essa dissociação, opa, aquele pai, né? Por quê? Porque a gente tem a criança, anota isso, a criança, né? Como ela é muito sensorial, ela vive algo tudo de uma maneira muito intensa, a tendência da criança é idealizar o pai e a mãe, é criar os super-heróis. O meu pai não comete erro, a minha mãe não comete erro. Por quê? Porque eles são os meus ideais. Só que quando eu entendo que atrás daquele papel de pai existe um homem, atrás daquele papel de mãe existe uma mulher, e que aquele homem, que aquela mulher, em algum momento da fase dele também foi criança, em alguns momentos também sofreram dores, em algum momento também carregam a dor dele, e que muitas vezes eles estão agindo pelaquele corpo de dor, e que talvez é esse corpo de dor que impede dele se relacionar como um pai da maneira com que ele deveria, ou impede ela se relacionar como uma mãe da maneira com que ela deveria, a gente começa a mudar a nossa percepção. E aí foi o que eu trouxe com ela. Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque foi uma das técnicas que eu trouxe com essa minha cliente. De eu olhar para ela e falar bem assim, fala para mim, olha só, olha a sacada que eu quero te trazer aqui para você poder entender isso. Tá? A ferramenta que eu fiz com ela, para você entender. Eu entendi que teu pai traiu a tua mãe. Agora, fala para mim só as características e qualidades do teu pai. Do pai, não do homem. Do pai. E ela falou, um pai muito presente, um pai que cuidava de mim, um pai que era protetor, um pai que supriu as minhas necessidades, que sempre que eu precisei estava do meu lado. Listou, tá bom. Agora fala pra mim essas características do homem, e aí eu peguei o nome do pai dela, eu não vou falar aqui pra não expor, mas do nome do pai. Fala pra mim as características dele, né? Aí era um homem que trai a mulher, um pai, um homem que não era disponível para a família, né, na visão dela ali pro homem, que só queria prover, que muitas vezes aquele homem, né, não dava o amor que poderia dar. Consegue ver a diferença? E aí eu mostrei isso para ela, falei assim, quem é que você tá aqui, ó, olhando? É esse pai ou é esse homem que você tá falando que não é bom? Esse pai aqui, ele foi bom para você? Ou é esse homem aqui? Entende? A quem você estava olhando? Ela estava olhando as atitudes do homem, que eram movidos por um corpo de dor do homem, e colocando como se fosse o pai. Quando ela começou a olhar o pai de uma maneira diferente, compreender aquele pai, aceitar que aquele pai dava o que podia, que sim, aquele pai ele não era perfeito, que como homem, olha só, que como homem ele tinha vários defeitos. Que como homem, ele muitas vezes não estava presente para a mãe dela. Que como homem, ele tinha atos de traição para a mãe dela. Que como homem, estava querendo só prover a casa. Como homem. Agora, como pai, ele fez tudo o que ele podia. Como pai, ele deu o amor que ele tinha. Como pai, ele cuidou da melhor maneira possível. Que quem traiu foi o homem. Que o pai não trocou ela. Quem trocou, quem estava fazendo isso era o pai. Ela começou a mudar a percepção dela. E começou a se comportar de uma maneira diferente. Essa é a consciência que cura. Quando eu mudo a minha percepção, quando eu me posiciono de uma maneira diferente, frente a situações que se apresentam para mim, o meu biológico, o meu inconsciente biológico, ele trabalha de uma maneira diferente. Então, a gente como terapeuta e MTI, muitas vezes está trazendo luz. Está trazendo a clareza necessária, está mostrando o caminho necessário que precisa ser percorrido para que o inconsciente biológico ele funcione de maneira harmônica e não gere dor, não gere sofrimento, porque aquela doença só é uma manifestação. Vocês conseguem entender que a gastrite dela só era uma manifestação da dor de criança dela, de não conseguir ter a atenção que o pai gostaria, que ela gostaria de ter do pai. Você consegue entender isso? Que por ela muitas vezes nunca ter expressado isso, ou nunca ter trabalhado isso, essa dor dessa criança, é que ela mantinha a gastrite dela, e que fazia ela atrair parceiros que não eram bons para ela, que repetiam o mesmo padrão. Então, enquanto ela não digerisse isso,
essa situação, ela ia continuar com a gastrite. Ela ia continuar trazendo parceiros que traíssem. Por mais que ela terminasse esse noivado, o próximo parceiro, ela ia escolher alguém que pudesse estar traindo ela. Entende dessa importância, gente? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar a causa raiz e não querer tratar um sintoma. Esse é o segredo do método MTI. Ele te possibilita, através de passos simples, mas eficazes, né, você chegar lá na causa raiz e gerar um resultado eficiente e duradouro. Para que você não trate só sintoma, não fique só suprimindo. Eu não quero dizer que uma outra... Gente, eu não estou aqui para falar sobre utopia com vocês. Eu sempre falo, não sou eu que curo. É o meu cliente que se cura. É ele que consegue olhar de maneira diferente, é ele que faz o processo de ressignificação. A minha função como terapeuta é fazer ele enxergar aquilo que ele não consegue compreender. É entender que tudo tem um para quê. Que quando eu tiro desse inconsciente, que muitas vezes está governando a vida dele, eu dou a possibilidade dele de se autocurar. Eu dou a possibilidade do corpo dele trabalhar de uma maneira diferente. Só que isso só acontece quando eu trago isso à tona, quando eu trago essa consciência. É como se fosse, gente, um funil. É exatamente isso que a Débora colocou aqui, ó, trazer o que está lá no fundo até a tona para ser visto. E não só ser visto, tá, Débora? Auxiliar ele no processo da ressignificação, a agir de maneira diferente para isso. Para que ele possa juntar, né, integralizar, e aí sim ter a melhora, e aí sim ter a cura. Esse é o objetivo, é isso que a gente, né, ensina dentro da formação terapeuta e MTI. Eu brinco, gente, a minha jornada foi difícil, sabe? É quase 2 décadas, trazendo conhecimento, fazendo curso para se aperfeiçoar, foram mais de 14 mil atendimentos, e eu tenho como um grande objetivo de vida encurtar essa jornada para os meus alunos. Eles não precisam passar por todas as dificuldades, por todas as escuridões, por todas as dores ou sofrimentos que eu já passei lá atrás, tentando integralizar isso. Não, eles têm algo que eles podem seguir nesse passo a passo para isso. Mas o meu objetivo sempre foi, a minha função, foi o quê? Foi juntar isso. E trazer isso dentro de um método, para que ele fosse eficaz, para que ele fosse de aplicação simples, para qualquer pessoa pudesse aplicar, independente se é da área de saúde ou não, para que eu como pai pudesse olhar para o meu filho ou para minha filha e compreender o que ela está querendo trazer para mim. Entende? A tua filha, ela não tem uma dor de garganta de maneira aleatória, a tua filha não pega uma virose, o filho não pega uma virose de maneira aleatória, ela não desenvolve uma gastrite de maneira aleatória, ela não desenvolve um câncer de uma maneira aleatória. A tua mãe, seja quem for, o teu marido, a tua parceira, a tua esposa, não desenvolve de uma maneira aleatória. Nós podemos ser esse agente de cura, nós podemos ser esse terapeuta MTI, seja para a nossa vida, seja para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja eu querer me tornar um profissional para ajudar outras pessoas. E se eu já sou da área da saúde e amo o que eu faço dentro da minha área de saúde, tá tudo bem, mas você pode pegar toda a metodologia, né, e juntar com aquilo que você já faz. Você já imaginou uma fonoaudióloga, por exemplo, né, que está tratando pessoas que sempre apresentam ronquidão? Eu não sei se a gente tem fonoaudiólogo aqui. Coloque aqui se tem algum fonoaudiólogo aqui, né? Ou se tem algum nutricionista também. Mas você imagina só aquele fonoaudiólogo que aprendeu, que sabe, olhou, viu o diagnóstico lá, tem irritação das cordas vocais, as cordas vocais estão edemaciadas, então isso mostra que aquela pessoa está fazendo um esforço ali, muitas vezes, para colocar para fora a voz, para falar, né? E aí ela ensina as técnicas, né? Da fono ali, para poder relaxar aquelas cordas vocais, para poder preparar aquelas cordas vocais, para aquela pessoa dar uma palestra, ou para dar uma aula, ou até mesmo para poder falar no dia a dia, ajuda a melhorar a dicção e tudo. Cara, isso é incrível, é um trabalho lindo. Mas, quantas vezes você faz esse trabalho se você é fonoaudiólogo, e o teu paciente, por mais que ele faça, ele fala pra você, eu tô fazendo, doutor, eu faço sempre, eu fico lá fazendo todos os exercícios, e não consigo
melhorar. Sempre que eu faço um esforço para projetar a minha voz, eu acabo tendo essa irritação da corda vocal. O que isso mostra, gente? O que nesse depoimento já está mostrando? Gente, existe uma causa mais profunda. Eu preciso me submergir naquele indivíduo e não olhar apenas querer tratar a corda vocal do Rodrigo, por exemplo. Não. O que tem ali que está fragilizando aquela corda vocal? E aí muitas vezes quando você submerge nisso, né, quando você vai lá na causa raiz, você vai pegar pessoas que muitas vezes lá na escola, quando eles foram projetar pela primeira vez a voz, né, se falavam para ela, tá falando besteira, sai daí, cala a boca. Quantas vezes você, coloque-se agora como uma criança, não com a cabeça que você tem agora de um ser consciente, coloque-se como um ser sensorial, uma criança. Você imagina só aquela criança que vai falar algo, vai tentar falar algo, e escuta de um pai, de uma pessoa próxima, de uma referência, cala a boca, você está falando besteira. Fica quieto que você não sabe o que está dizendo. Não, olha só uma frase que talvez você tenha escutado. Não fala, porque isso é assunto de adulto. Você entende que isso entra, gente, criando feridas emocionais. Só que essas feridas emocionais, gente, elas não estão visíveis como se eu cortasse o braço. Entende? É porque agora eu já estou cicatrizando, mas ó, quem está aqui, ó, tá vendo que eu tenho um machucadinho aqui, ó. Pessoal do Instagram, ó, tô com um machucadinho aqui, ó. Pessoal do YouTube, ó, um machucado. Eu consigo ver esse machucado. Eu consigo ver essa ferida. Então eu consigo vir aqui e passar o remédio para cicatrizar. As feridas emocionais, gente, elas não são visíveis como isso. Elas estão internas. E muitas vezes a maneira delas se expressarem é através de um sintoma, através de uma doença. Que muitas vezes a gente está negligenciando isso. A gente está querendo apenas tratar aquele sintoma, sem curar aquela ferida. E a gente só cura a ferida quando a própria Débora disse aqui, né, de uma maneira, quando eu trago o que está lá no fundo à tona para ser visto, para ser mudar a percepção, para ser compreendido. Aí eu começo a exercer o meu verdadeiro livre-arbítrio. Até lá, gente, desculpa, mas vocês precisam saber, às vezes eu estou sendo escravo do meu inconsciente biológico. Às vezes eu estou sendo escravo do meu inconsciente familiar. Eu acho que estou fazendo por mim, mas às vezes eu estou fazendo pelo outro. Às vezes eu estou expressando algo que não foi curado. Foi ultrapassado, mas não foi curado. Então, o grande segredo do método IMTI é a gente ir nessa profundidade. É possibilitar a gente ir na profundidade. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Rodrigo, quando eu era criança, eu não podia falar. Eu era gaga, não falava. E quando eu ia falar, eu ouvia muito, cala a boca. Nem para falar eu não prestava. Obrigado, estou amando te ouvir. E é exatamente isso. Sabe? E aí a Fátima colocou aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Estou passando por um momento de rouquidão, né? Fátima, o que acontece? Provavelmente agora você está colocando a tua voz no mundo. Você está se expressando. Entende? Então toda vez que eu entendo, trabalho essa causa raiz, eu já não vou ter mais esforço para isso. Então trabalhe isso, de que muitas vezes, né, você pode se expressar, que você pode falar. Olha só a Jesuína colocando aqui, ó, né, estou curando a minha hipertensão com o método IMTI. Gente, isso para mim eu fico sem palavras muitas vezes para falar. A paixão aqui, ó, colocou, ó, transforma esse curso é um raio-x da alma. Gente, é isso, tá? A Rosmarie colocou aqui, ó, entrei agora, não sou da saúde, mas quero curar para mim. Rosmarie, chegou no momento certo. Você vai ver toda a metodologia, você vai conhecer. Se inscreve na Semana Terapeuta IMTI, para você poder estar lá com a gente, entender todo o conteúdo, todo o método ali, poder ter a possibilidade de entrar para a formação terapeuta IMTI, para você se curar seus familiares e, se assim desejar, poder curar as outras pessoas. Gente, espero que a live tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham compreendido qual é esse grande diferencial que a gente tem aqui, né? Que não é, né? Se a gente for trazer uma pergunta, né? Uma palavra aqui eu não olho o sintoma.
Eu não trato o sintoma, eu olho o indivíduo, eu olho o ser humano, eu olho a alma, eu olho a história de vida e por isso eu tenho resultado. Tá? Gravem sempre isso. Enquanto vocês estiverem apenas querendo suprimir um sintoma, vocês muitas vezes não vão estar gerando o resultado que vocês podem. Agora, quando vocês estiverem dispostos, estiverem abertos, buscarem, quererem olhar o ser humano na sua integralidade, olhar aquela história de vida, né? Que muitas vezes, quando eu falo história de vida, não é só o que a gente viveu, mas o que a gente herdou. A gente está aberto a isso, a gente está sim buscando a causa raiz. E aí sim, a gente começa a ter respostas eficazes. Tá bom? Beijo grande e a gente se vê na nossa live de 19h45. Tchau, tchau, gente!